Olá, gente boa. Há uma verdadeira tempestade de interpretações envolvendo os acontecimentos na Praça dos Três Poderes e seu entorno. Não podemos esquecer, há a Praça dos Três Poderes e há os três poderes no entorno da praça. E faz sentido que haja tanta interpretação, porque as maiores bombas vêm de dentro dos prédios. A sociedade, sem dúvida alguma, enquanto quem está nos prédios preocupa-se com a praça, a sociedade preocupa-se com os prédios, com aquilo que está acontecendo nos poderes de Estado. E há em torno disso uma tempestade de interpretações e de leituras. A política brasileira nunca foi calma, tranquila, nunca foi de refresco, mas nunca foi tão agitada, tão trepidante, tão turbulenta. E eu atribuo essa turbulência àquilo que acontece nos prédios, no interior dos prédios, nos poderes de Estado. Sim, imagine o Congresso Nacional, que é o principal poder político do país. Simplesmente, fora as honradas, honrosas, perseguidas, ameaçadas e corajosas exceções, fora essas. A imensa maioria dos senhores congressistas, nas duas casas do Congresso, simplesmente abriram mão de seu dever de representar seus eleitores, passando a representar a si mesmos e aos seus interesses pessoais. Acabou a representação política, estão interrompidos os canais. O Congresso não ouve a sociedade. E a sociedade quer falar, fala através das redes sociais e vem aí então uma perseguição coletiva à liberdade de comunicação nas redes sociais. Triste a omissão, o tamanho da omissão das duas casas do Congresso Nacional em relação ao que está acontecendo no Brasil. No prédio do governo, há um verdadeiro bate-cabeças, né, entre os 40 e sei lá quantos ministros e algumas ministras, e mais figuras graduadas, né, com direito a chapa preta e segurança pessoal, que cuidam principalmente, também eles, de verbas, batem cabeça sobre verbas. E o governo, por seu turno, cumpre papel já conhecido de um governo, de um grupo político, comandado por um grupo político que é viciado, dependente químico de déficit fiscal. E déficit fiscal, me desculpe, né? Mas déficit fiscal é um problema gravíssimo que leva à recessão, que leva à inflação, que são dois males que recaem, cujas consequências recaem mais sofridamente sobre setores mais carentes da sociedade, de quem eles dizem cuidar. E cuidam assim, criando problemas lá para frente. É um governo viciado em déficit fiscal, dependente químico de déficit fiscal. No outro lado da praça, no prédio dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal reza segundo o catecismo do neoconstitucionalismo, significando isso que se tornou também ele um poder político. Porque segundo o neoconstitucionalismo, no final das contas, as decisões judiciais são decisões que buscam realizar o conceito de justiça, e esse conceito de justiça, na maior parte dos casos, é um conceito de natureza política, e não se pode retirar esta simbiose entre justiça e política, tornando com isso o poder judiciário um poder político. E ele já se disse que é o editor da nação, já se disse poder moderador,
e agora se declaram um poder político. Aliás, as palavras do presidente do Supremo Tribunal Federal, de dizerem que vive um vertiginoso processo de ascensão institucional. Deixou de ser já há um bom tempo um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político da vida brasileira. E nós estamos aí, já percebemos que o poder que mais fala, o poder que mais comanda, o poder que os demais poderes temem, principalmente a maioria do Congresso Nacional se receia, é o poder judiciário. E isso não soa bem aos ouvidos da nação brasileira, que percebe que há um comando que está sendo transferido sobre os destinos da nação, que está sendo transferido para um poder político que não tem voto. E a sociedade acha isso, com muita razão, muito estranha. A Constituição, muitas vezes, tantas vezes, tão frequentemente, parece ser uma caixa de ferramentas que é usado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo as necessidades e conveniências do momento. Então, as coisas não estão simples, e por isso há uma verdadeira tempestade de ideias. E quando eu pensei em tempestade de ideias, eu me lembrei que há um programa, um método, uma técnica para buscar resolver problemas que se chama brainstorm, em que as pessoas se reúnem, discutem a respeito do problema que tem que enfrentar, o grupo que está envolvido com isso, e há uma total abertura para sugestões e análises daquela realidade. E nessa abertura de sugestões, nessas sugestões apresentadas, nas discussões que cada uma delas suscita, encontram-se, muitas vezes, as soluções que se buscam. Brainstorm. Liberdade de expressão das ideias. Legal, né? Liberdade de expressão das ideias. No setor corporativo, isso é absolutamente buscado. Liberdade de expressão das ideias e das sugestões. O setor empresarial faz isso. O setor político parece que sempre quer conter a livre expressão das ideias, a criatividade das ideias expressas, pensadas, refletidas e apresentadas e debatidas. A democracia parece-me que vive muito disso, não é? Contudo, não. No Brasil, contudo, não. E a sociedade, então, explode em ideias, reflexões a respeito dessa realidade. Então nós vivemos com os poderes de Estado num déficit de moderação, num déficit de temperança, num déficit de bom senso, de equilíbrio, de parcialidade, de imparcialidade. Vivemos em déficit de valores importantes, noções básicas, sensatas, ajuizadas, que nos faltam. Estamos carentes disso. Então, nessa explosão de ideias, eu pessoalmente me lembrei de que há um outro programa técnico também usado no setor corporativo, no setor empresarial, que se chama, usando uma palavra em inglês, what if? Em português significando e se. Então as pessoas do grupo, que se reúnem para discutir, se perguntam, e se tal coisa? E se é, nessa nossa realidade, aquilo lá? E se é isso, e se é aquilo, e se é isso, e se é aquilo? E com esse técnico do what if, e se isto ou aquilo, caminha-se muitas vezes na solução, para encontrar uma solução para o problema do qual se está tratando. E aí eu me fiz uma pergunta. E é a pergunta que eu quero deixar ao encerrar estes comentários, estas breves palavras. E se o tal de golpe não for exatamente isso que nós estamos vivendo? Não for exatamente esta realidade? Esta combinação, esta composição, este arranjo entre os três poderes de Estado, convergindo para o mesmo fim, que não é o fim que a sociedade majoritariamente deseja, onde se avança
sobre limites que a sociedade gostaria de ver estabelecidos, sobre linhas divisórias, sobre pontos fundamentais, sobre valores que a sociedade tem como preciosos e que não podem ser dados por vencidos, por antigos, por superados. Se há um catecismo neoconstitucional, que esse catecismo se reconheça que esse catecismo não é o catecismo da Constituição, pensado pelos constituintes de 1988, não é aquilo que a sociedade quer? Será que o golpe não é isso que, dentro do corpo das instituições de Estado, está em curso contra a vontade da sociedade brasileira? Pense nisso, meu amigo. Meu nome é Percival Pugina. Quero meu país de volta, não solto a ponta da corda e peço a Deus que abençoe a nação brasileira, livrando-a de todo o mal e de todos os maldosos. Amém.